porque aqui agora a gente está de olho no governo, que divulgou ontem a medida provisória que trata da renegociação das dívidas do setor agropecuário para análises da Frente Parlamentar Agropecuária. O principal impasse continua sendo a abrangência da medida. O governo defende atender principalmente produtores afetados por eventos climáticos severos, enquanto a FPA quer ampliar o alcance para outros casos de endividamento. Bom, para a gente entender, então, os aspectos jurídicos dessa proposta, a gente conversa agora com o advogado André Moraes Bachur Silva, que já está dividindo tela aqui com a gente. André, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao nosso Agronotícias. Eu que agradeço o convite. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Antes da gente entrar, de fato, nos detalhes da MP, da medida provisória, eu gostaria de começar com uma explicação sua, para quem está acompanhando a gente por aqui, eu acho que é importante, da gente entender qual que é o tamanho do problema do endividamento rural hoje e por que esse tema ganhou tanta urgência, André. Olha, o tamanho do problema, os produtores rurais necessitam de um socorro aqui, seja do governo, seja da Câmara dos Deputados, não podemos passar esse impasse aos produtores rurais. E, diante disso, publicaram ontem essa MP das dívidas rurais. O governo tomou a frente e publicou que estava tamanha discussão com a FPA, como diz a matéria. André, e aí, olhando do ponto de vista jurídico, uma medida provisória é o instrumento de fato mais adequado para tratar desta questão ou seria mais seguro um projeto de lei? Olha, diante da urgência que há o tema, a medida provisória ela atende sim em razão do prazo. Por quê? O projeto de lei que estava em trâmite, que agora caiu, o projeto 5.122, ele tem uma expectativa de tempo muito mais lenta do que uma medida provisória. Quero dizer, a medida provisória ela não depende de aprovação do Senado e da Câmara, e sim, ela já é direta através do presidente da República e entra em vigor a partir da sua publicação. Ou seja, como a medida provisória foi publicada ontem à noite, ela já está em vigor hoje a todos os produtores rurais. Então, nesse sentido de agilidade, a medida provisória, sim, atende melhor aos produtores rurais. Só que temos que analisar outros quesitos, né? Pois o projeto de lei anterior, o 5.122, ele era mais abrangente que essa medida provisória aprovada pelo governo. Perfeito, André. E aí a gente de olho, né, ainda tentando entender melhor em relação a essa medida provisória, um dos principais impasses é quem poderá aderir a essa renegociação, né? Qual que é a diferença entre limitar ali o benefício aos produtores afetados por eventos climáticos e ampliar para produtores que enfrentam dificuldades, dificuldades financeiras, né, em geral, como um todo? Excelente pergunta. A medida provisória publicada pelo governo federal, ela atende aqueles produtores que tiveram 2 ou mais safras prejudicadas em decorrência de eventos climáticos. Isso tem que ser atestado por um laudo técnico, obviamente, e essa prejudicialidade ela tem que ter impactado em 30% ou mais na receita bruta desse produtor. Então, esse produtor que atingir esses requisitos previstos na medida provisória, ele pode se socorrer a essas linhas de crédito oferecidas agora pelo governo federal mediante essa medida provisória 1376. Por outro lado, o projeto de lei, sim, ele tinha outras previsões de atendimento aos produtores rurais, porém esse caiu em decorrência da aprovação da medida provisória. E aí, André, também outro ponto importante para a gente destacar e conversar melhor aqui contigo é que o governo já sinalizou que a proposta deve permitir o reaproveitamento das garantias que já foram apresentadas nas operações anteriores. Na prática, o que isso muda de fato para o produtor e também para os bancos? Sim, excelente pergunta. Eu até fiz uma cola aqui, porque a medida provisória foi publicada ontem à noite e hoje já estão diversas manchetes
dizendo sobre alguns trechos da medida provisória que sim são verdades, mas eles têm que ser analisados com uma maior profundidade. Quero dizer, as dívidas que entram, né, na medida provisória são aquelas contratadas desde dezembro de 2025. Elas podem ter sido renegociadas ou até prorrogadas até agora, maio de 2026, e elas têm que estar inadimplentes, as que não estiverem adimplentes, ou seja, as inadimplentes, desde 1º de janeiro de 2024. Então, esses seriam os requisitos para entrar. Com relação às garantias, elas podem ser reaproveitadas, sim, pelas instituições, mas vão ficar a critérios das instituições de cada crédito. Por isso, a necessidade de analisar cada contrato de financiamento, né, do custeio, outro financiamento do produtor aí, para ser aplicada a medida provisória. E aí, André, a gente está de olho também na questão da transparência e a gente fica se perguntando do lado de cá, existe algum risco de insegurança jurídica se os critérios de enquadramento dos produtores não forem muito claros? Olha, sim, apesar da MP trazer os critérios de enquadramento ali delimitados, a MP deixou a cargo do Conselho Monetário Nacional regulamentar esses critérios, ou seja, ainda vai ter um segundo passo aqui, que vai ser manejado pelo Conselho Monetário Nacional, que aí sim vão ter todos os nortes, o regramento para o enquadramento do produtor rural. Mas sim, de antemão, já deixo claro que há uma insegurança, sim, através do que alguns produtores podem não conseguir adentrar aos critérios previstos na MP por critérios que não estão previstos ali, e sim vão deixar a carga do Conselho Monetário Nacional. Perfeito, André. Olha, eu quero agradecer demais sua participação e seu tempo aqui com a gente. O assunto ainda tão recente, na MP que entrou em vigor ontem, a gente já na missão de trazer os detalhes para os nossos produtores como uma forma de ajudar e de entender de fato o assunto. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Até mais.